No vídeo de hoje iremos falar sobre a mais nova série animada do Disney Plus, Star Wars Visions. Vou analisar todos os 9 episódios e te contar o que eu achei. Então já sabe, aperte os cintos e vem comigo. Star Wars Visions é uma série animada desenvolvida pelos melhores estúdios de anime em parceria com a Lucasfilm. Ao todo são 9 episódios com cerca de 15 a 20 minutos de duração, e cada episódio conta uma história diferente, sem ligação narrativa com os outros. Esse formato é conhecido como antologia, e agora vamos passar um por um analisando essas histórias. E lembrando que esse vídeo terá spoilers, então se você ainda não assistiu, corre lá no Disney Plus e depois volta aqui. O primeiro curta é intitulado O Duelo e é feito pelo estúdio Kamikaze. De cara, a gente já consegue ver que ele é uma homenagem aos filmes de Akira Kurosawa, tanto pelo estilo de animação, por ser preto e branco e simulando a estética de filme em 18mm. Esses elementos de vento e poeira no ar são algo que Kurosawa usava muito para dar mais textura para as cenas. O enredo lembra muito Sete Samurais. Temos uma aldeia que está sendo oprimida por um exército forasteiro e eles recorrem a 7 guerreiros habilidosos para treinar a aldeia e ajudá-los a lutar contra esses inimigos. Nesse caso, parece que eles estão contando com a ajuda de 7 caçadores de recompensas. A gente consegue ver um Trandoshano, um droid de protocolo bem parecido com o Ziro de The Mandalorian, um Tusk Raider atirador de elite, um Grun, essa espécie de 3 olhos muito parecida com uma vaca, um Dug da mesma espécie do Sebulba, controlando um droid giratório e por último, o misterioso Ronin. Aliás, em japonês, Ronin era um samurai que vagava sem ter um mestre. Eles ajudam a derrotar os soldados que são claramente inspirados nos Stormtroopers da Primeira Ordem. Porém todos, com exceção de Ronin, são mortos pela Lady Sombria. O design dessa personagem é irado, principalmente esse guarda-chuva de sabre de luz. Quando eu vi no trailer eu achei meio tosco, mas funciona super bem no episódio. E o restante da história é o duelo entre esses dois, muito bem coreografado e impactante. Durante esse duelo é revelado que Ronin possui um sabre vermelho, mas não se considera nem Jedi nem Sith. A impressão que dá é que ele não se importa muito com essa dicotomia, mas ele coleciona cristais Kyber vermelhos, meio como um exterminador de Sith. Bom, e esse primeiro episódio já me ganhou no primeiro frame. Star Wars foi muito inspirado nesse estilo de filmes de samurai, então ver essa combinação foi muito especial e casou perfeitamente. O segundo curta é o Balada de Tatooine, e é feito pelo Estúdio Colorido. Nessa história, a gente acompanha uma banda meio desajustada, formada por ou melhor, 4 devorianos siameses, um droid, um Hutch meio emo, meio roqueiro, chamado Ji, e um humano, que na verdade era um padawan que estava sendo caçado pela Ordem 66, mas foi resgatado por Ji e acolhido pela banda. A gente acompanha um show deles, mas eles são interrompidos por ninguém menos do que Boba Fett e seus lacaios. Mas a banda acaba lutando e fugindo, dando início a uma perseguição, já que Boba o segue com a Slave One, ou devo dizer, a nave de Boba Fett. Lá, Ji é capturado e levado até a corrida de pods em Tatooine, que já conhecemos em A Ameaça Fantasma. Lá, Ji seria executado, mas a banda aparece e propõe um show de abertura para a corrida, e uma tentativa de salvar seu integrante Hutch. Nessa cena, vemos Bib Fortuna e 2 guardas gamorreanos. Pela primeira vez então, a banda consegue terminar uma música inteira, que é bem naquele estilo de abertura de anime, e a plateia vai ao delírio, forçando Jabba a mantê-los vivos e a apadrinhar a banda. Esse episódio tem um estilo de animação bem mais parecido com Digimon e Beyblade, super leve, otimista e gostoso de assistir. Além de vários detalhes de animação bem legais, como o sabre dele, que também é um microfone, a icônica banda dos Biff assistindo a transmissão do show lá na cantina de Mos Eisley, meio preocupados com a concorrência, e claro, a cauda de Jabba balançando ao som da música, mostrando que até ele se rendeu ao som da banda. O terceiro episódio se chama Os Gêmeos e é feito pelo estúdio Trigger, e conta a história de 2 gêmeos, um garoto e uma garota, que foram criados através de um experimento do lado sombrio e ambos são sensitivos na força. A menina se chama Annie e o menino se chama Kare.
meio que um paralelo com Luke e Leia, mas imaginando como seria caso ambos tivessem seguido os passos de seu pai. Eles estão a bordo de um Star Destroyer duplo, com um canhão gigante bem no centro, com o poder de destruir planetas inteiros. Mais ou menos uma junção da Estrela da Morte com os cruzadores da Ordem Final em Ascensão Skywalker. Mas aqui, o irmão se nega a seguir o lado sombrio e acaba roubando o Crystal Kyber, que é a fonte de energia dessa arma poderosa. E isso acaba gerando um embate entre ele e sua irmã. Inclusive tem uma cena que lembra muito Os Últimos Jedi, com Kylo e Rey disputando o sabre de luz e ele se rompendo ao meio. E isso acontece aqui com o Crystal Kyber. Uma parte dele fica com a irmã, que usa ele para alimentar o seu traje, meio que uma mistura de Homem de Ferro e General Grievous. E a outra parte serve para o irmão alimentar o seu sabre. Ele até carrega o sabre como se fosse uma shotgun, muito estiloso, bem anime raiz. O estilo de animação desse episódio lembra bastante Galaxy of Adventures, que é outra série de curtas de mais ou menos 1 minuto a 3 minutos, que tem aqui no YouTube no canal Star Wars Kids. Caso você ainda não tenha visto, dá uma olhadinha que é muito bom. Esse episódio é de longe o mais exagerado e que toma mais liberdades, desde o fato de eles estarem batalhando no vácuo do espaço como se não fosse nada, sem capacetes e tal, como também o fato de o irmão conseguir cortar o Star Destroyer com uma lâmina do sabre de luz combinada com um salto no hiperespaço, mais ou menos lembrando a manobra da Almirante Holdo em Os Últimos Jedi. Mas tudo bem, a anime não é necessariamente para ser realista, então dá para curtir o episódio sem levar tão a sério. O quarto episódio é intitulado A Noiva Aldeã e é feito pelo estúdio Kinema Citrus. Ele conta a história de um pacato vilarejo em um planeta que tem forte conexão com a força, como se fosse um ser vivo. Essa aldeia está sob o controle de invasores que reprogramaram droides separatistas e eles exigiram que a aldeia os entregasse seu líder. Porém, para poupar o avô, sua neta se oferece para ir em seu lugar, no dia seguinte de seu casamento, mesmo contra a vontade de sua irmã, que prefere combatê-los. Tudo isso é acompanhado por uma jovem padawan e seu mestre que observam tudo de perto. No momento em que os invasores chegam, eles são surpreendidos por essa dupla que os derrotam e devolvem a liberdade à aldeia. Esse episódio é com certeza o que tem um enredo mais simples, mas tem uma mensagem bem bonita sobre a conexão com a natureza e mostra a transição de uma padawan se tornando uma Jedi completa. E tem também a melhor trilha sonora de toda a série, que é sensacional e ajuda demais a dar uma atmosfera bem interessante para a história. Além disso, é muito engraçado ver os droids de batalha falando Roger Roger em japonês. O quinto curta se chama O Nono Jedi e foi feito pelo estúdio Production IG. A história começa com um voice-over contando que os Sith estão caçando todos os Jedi que sobraram. E assim, a gente acompanha 7 Jedi chegando a uma estação espacial, atendendo ao chamado de um mestre Jedi misterioso que, por meio de um holograma, os convocou para restituir a Ordem Jedi e presenteá-los com sabres de luz, algo que se tornou extremamente raro nesse período. Os Jedi chegam até o local, mas a desconfiança está no ar. Será que esse mestre Jedi existe ou é tudo uma armadilha? Enquanto isso, no planeta abaixo da estação, conhecemos uma garota e seu pai, que é um artesão de sabres de luz. Ele constrói 8 sabres e pede a ela que os leve até a estação. Nesse momento, sua casa é invadida por soldados Sith que o fazem prisioneiro e perseguem sua filha. Durante a perseguição, ela usa um dos sabres de luz para se defender e consegue chegar até a estação espacial, só para descobrir que, na verdade, alguns dos Jedi que estavam lá eram, na verdade, Sith. Mas então, mais uma reviravolta. O mestre Jedi que os chamou aparece, iniciando uma grande luta, derrotando os Sith e recrutando a garota para uma nova Ordem Jedi. Esse episódio me enganou direitinho. Ele te faz pensar que o mestre Jedi que enviou a mensagem é um Sith disfarçado. Ele tem olhos vermelhos, uma máscara meio ameaçadora, enquanto os Jedi que chegaram têm a aparência que se espera de um Jedi bonzinho, dando uma reviravolta em cima do clichê que já era esperado. E eu caí feito um pato. O episódio tem alguns paralelos com Rogue One, principalmente na cena do pai com a filha, que parece muito com Galen Erso e Jyn Erso no começo do filme. E outra coisa legal é a ideia de que a cor do sabre não depende do Crystal Kyber, mas sim da energia do usuário. Quem é do lado sombrio fica com sabre vermelho e quem é do lado da luz fica entre azul e verde. No caso da menina, estava sem cor até ela realmente duelar contra o Sith e então o sabre se revelou verde.
Um episódio muito bom, surpreendente e com ideias interessantes. O sexto curta é intitulado To Be One, pelo estúdio Science Saru. Esse episódio tem uma premissa bem interessante sobre um pequeno droide que sonha em se tornar um Jedi. De cara, já podemos fazer a ligação com Pinóquio, um boneco de madeira que ganha vida e sonha em se tornar um menino de verdade. Tanto a história quanto o estilo da animação são bem lúdicos, tons amenos que parecem ser pintados com aquarela, lembrando muito livros infantis. E o título também tem várias interpretações legais. To Be One pode ser traduzido como para ser um. Nesse caso, o droide sonha em ser um Jedi. Também pode ser interpretado como To Be or Not To Be, a famosa frase do escritor William Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão, sobre o dilema de existir ou não existir, e também parece muito com Obi-Wan com T no começo. Além disso, também tem o visual do droide, que é diretamente inspirado no anime Astro Boy, e o cientista que o construiu parece uma mistura ali de Obelix com Robotnik do Sonic. O enredo desse episódio é bem simples. To Be One e o professor Mitaka têm como missão trazer prosperidade ao planeta, que é meio desértico. Através do seu experimento, eles queriam mudar o clima, promovendo chuvas e vegetação, mas eles são interrompidos pelo Império, e o professor Mitaka se sacrifica para proteger To Be One, antes revelando que ele havia sido um Jedi, e dando ao droide o seu antigo sabre, mais ou menos como uma releitura de Uma Nova Esperança, professor Mitaka vivendo o papel de mentor que se sacrifica para que o herói continue a jornada, exatamente como Ben Kenobi. Após a morte do professor, To Be One dá sequência ao projeto e finalmente consegue terminá-lo, trazendo água, vegetação e vida ao planeta. E no final, ele enfrenta o vilão que matou o seu mentor. Durante o duelo, To Be One consegue acionar o sabre e, como todos os filmes da trilogia clássica, ele acaba perdendo um dos seus membros. Mas o Force Ghost de Mitaka o guia e o ajuda a vencer o vilão, partindo para novas aventuras e levando consigo os conhecimentos de seu antigo mestre e espalhando a prosperidade pela galáxia em outros planetas que necessitam. Esse episódio me pegou desprevenido, eu até me emocionei um pouquinho. Ele tem essa pegada mais lúdica de ser criança e sonhar em ser Jedi, de ouvir as histórias desses heróis e se ver neles. Algo que eu acho que todo mundo pode se relacionar. Um episódio muito bonito e emocionante. O sétimo episódio se chama O Ancião e é produzido novamente pelo estúdio Trigger. Ele conta a história de um mestre e um aprendiz que foram muito inspirados na dupla Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi, tanto na dinâmica da relação deles, quanto no seu visual e trejeitos. Eles chegam às regiões da Orla Exterior para uma patrulha e o mestre sente uma presença sombria perto de um vilarejo, relutante a acreditar que seja um Sith, já que nessa história acredita-se que os Sith estavam extintos há séculos. Chegando na aldeia, que lembra muito o Japão feudal, eles encontram um ancião forasteiro, que se revela um velho usuário do lado sombrio, e eles travam um duelo eletrizante. Todo o enredo desse episódio é muito influenciado por A Ameaça Fantasma, principalmente o duelo entre Maul, Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi. Só que aqui o ancião usa 2 sabres separados, ao invés de um sabre duplo, e ele vence primeiro o aprendiz e é derrotado pelo mestre, com auxílio do aprendiz. Então eles dão uma leve subvertida na luta. Mas o mais interessante desse episódio é a parte filosófica, que vai diretamente de encontro com o que George Lucas já falou diversas vezes, sobre a diferença entre o lado da luz e o lado sombrio da força. O lado sombrio busca apenas o poder absoluto, para reinar sobre os outros, enquanto o lado da luz usa seu poder para defender aqueles que não têm. O mestre diz aqui que o poder é passageiro, por isso é importante passá-lo adiante. O ancião já foi muito poderoso, mas a idade enfraquece o corpo e diminui o poder. O mestre sabia disso, e é justamente por isso que ele tem seu Padawan, porque um dia ele também irá envelhecer, então é importante passar os conhecimentos adiante e assim o ciclo vai sempre continuar, passando o bastão e continuar a usar o poder da forma certa, ajudando aqueles que precisam. E isso é Star Wars puro. O altruísmo do lado da luz contra o egoísmo do lado sombrio. Um belíssimo episódio e que faz a gente pensar bastante. O penúltimo episódio se chama Lop Yocha
e é feito pelo estúdio Geno. Esse curta é sobre um planeta que acaba se entregando ao Império em troca de avanços industriais e tecnológicos, muito parecido ali com Corellia. E isso acaba resultando na escravização de algumas espécies, como por exemplo a espécie da Lop, uma personagem que parece muito com um coelho humanoide. Isso pode até ser um paralelo com a escravização dos Wookiees no cânone de Star Wars, que foram usados como trabalho escravo pelo Império para a construção da Estrela da Morte. Lop consegue fugir e é acolhida por um pai e uma filha, que se chama Ocho, formando assim uma nova família. Alguns anos se passam e Ocho e seu pai se desentendem. Ele acredita que o povo deve se opor ao Império e lutar. Já Ocho acredita que o Império trouxe ordem e prosperidade econômica ao planeta. Ocho então se alia ao Império, traindo seu pai e Lop. Eles, por sua vez, se reúnem e o pai dá a ela o sabre de luz de sua família, uma arma que é passada de geração em geração com a promessa de sempre lutar pelo que é certo. Depois disso, o pai vai até a capital numa tentativa de destruir o Império e confrontar Ocho. Durante o embate, ele acaba perdendo a visão. Essa cena tem dois paralelos com Rebels, tanto a capital tomada pelo Império, lembrando muito o cerco de Lothal, quanto o pai perdendo a visão, como Kanan Jarrus perdeu em Malachor. Sendo assim, Lop chega com o sabre e enfrenta sua irmã, fazendo com que ela fuja, mas não tirando as esperanças de Lop em convertê-la ao lado da luz. Um tema recorrente em Star Wars, a redenção de personagens caídos como Darth Vader e Kylo Ren. Um episódio muito interessante e com uma animação de tirar o fôlego. E o último episódio da temporada é Akakiri, feito novamente pelo estúdio Science Saru. Esse episódio é uma mistura de Fortaleza Escondida, um filme de Akira Kurosawa que inspirou diretamente Uma Nova Esperança, e A Vingança do Sith. Aqui acompanhamos uma princesa e dois camponeses trapalhões, um alto e magro e um outro baixo e gordinho, enquanto eles recrutam um samurai solitário para conseguir atravessar as linhas inimigas e chegar até a Fortaleza do Rei. Parece familiar? Pois é. Esse enredo é muito parecido com Uma Nova Esperança e Fortaleza Escondida. George Lucas já disse várias vezes que queria contar a história dos 9 filmes através dos olhos de dois droids aparentemente inofensivos e cômicos. Tanto que C-3PO e R2-D2 estão presentes em todos os filmes da saga Skywalker. Ao finalmente chegar na fortaleza, eles descobrem que o irmão do rei tomou o poder, lembrando muito Macbeth e Rei Leão. E onde entra a vingança do Sith nessa história? Pois é, durante todo esse episódio, o samurai solitário é atormentado com visões do futuro que ele deseja evitar. Porém, em sua luta final contra o vilão, essa visão se torna realidade e ele acaba matando a princesa por engano. A única solução é ele se juntar ao vilão como seu novo aprendiz, já que ele tem a habilidade de reviver pessoas através da força. Parece familiar? Pois é. Um paralelo direto com Anakin e Palpatine, mas dessa vez o samurai consegue reviver sua amada com a ajuda do vilão, mesmo que isso significasse se entregar ao lado sombrio. Mais ou menos como se Anakin tivesse conseguido impedir a morte de Padme e não tivesse perdido para Obi-Wan. Com certeza, esse é o episódio mais sombrio e pessimista. Apesar disso, a animação é lindíssima e lembra bastante Samurai Jack, um desenho de Genndy Tartakovsky, que também fez a série animada Clone Wars de 2003. Se você não viu ainda, eu tenho um vídeo aqui no canal falando tudo sobre ela e eu tô deixando aqui em cima. E essa foi a nossa análise e crítica completa de Star Wars Visions. Comenta aqui embaixo qual foi o seu episódio favorito e por quê. E se curtiu, deixa aquele like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Como sempre, muito obrigado e até a próxima. This is the way.